guardares o mandamento que hoje te ordeno, que ames o Senhor teu Deus, andes nos seus caminhos, e guardes os seus mandamentos, e os seus estatutos, e os seus juízos, então viverás e te multiplicarás, e o Senhor teu Deus te abençoará. Com estas palavras que encontramos no livro de Deuteronômio, capítulo 30, versículo 16, que são o lema para esta semana. Saúdo vocês que assistem esse culto. Nesta celebração, teremos a participação de pessoas representando as 6 comunidades que integram a paróquia de Chapecó. Nossa saudação fraterna às pessoas de Água de Chapecó, de Maidana, Monte Carlo, Paial e Xanxerê. Desejamos que as orações, as músicas, os textos bíblicos e a mensagem deste culto fortaleçam nossa compreensão sobre o agir de Deus, nutram nossa fé e o nosso servir em resposta ao amor de Deus por cada qual de nós. Amém. Celebramos novamente como comunidades, como pessoas que creem, que são alcançadas, respondem ao chamado e ao agir intencional e transformador do Trino Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Cantemos a canção Senhor, Tu nos chamaste. O Kyrie, em nossos cultos, é o momento litúrgico no qual clamamos a Deus. E clamor é diferente da oração e da confissão. O clamor brota da dor, do sentimento de desespero e é uma busca por socorro.
Kyrie eleison, Senhor, tem piedade. Neste momento em que o mundo está em crise, muitas pessoas estão sofrendo. Com elas, a ti clamamos. Tem piedade, Senhor, das pessoas que estão angustiadas, com medo de se contaminar com o coronavírus, com medo de que pessoas próximas se contaminem, adoeçam e venham a falecer. Tem piedade, Senhor, das pessoas que estão desempregadas e passando dificuldades financeiras para se manter e continuar em busca da realização de seus sonhos. Tem piedade, Senhor, das pessoas que estão desabrigadas por conta do ciclone, do vendaval, das chuvas intensas que trouxeram destruição, calamidade, desespero. Tem piedade, Senhor, ilumina o teu povo, cura-nos, levanta, Deus, sobre nós o teu rosto. Oremos. Senhor, sabemos que cumpres as tuas promessas e reconhecemos a tua presença junto à tua criação, e por isso externamos a nossa gratidão. Também te agradecemos por fazeres germinar e crescer a semente da tua palavra em cada qual de nós. Pedimos-te, Senhor, alimenta a nossa fé com a tua palavra e que ela toque os nossos corações e inunde o nosso ser com o teu amor em cada dia da nossa caminhada. Em nome de Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador, é que nós oramos. Amém. No Salmo 119 nós ouvimos: Ó Senhor Deus, ensina-me a entender as tuas leis e cumpri-las de todo o coração. Vamos nos preparar para ouvir as leituras de hoje cantando Deus sempre me ama.
Bom dia a todos. Leitura bíblica prevista para hoje, do livro do profeta Isaías, capítulo 55, versículos 8 a 11. Quem quiser acompanhar a leitura em suas Bíblias em casa, Isaías, capítulo 55, versículos 8 a 11. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos, mais altos do que os vossos caminhos, e meus pensamentos mais altos do que vossos pensamentos. Porque assim como desce a chuva, a neve dos céus, e para lá não tornam, mas regam a terra e a fazem produzir e brotar, e dar semente ao semeador e pão ao que come. Assim serão a minha palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia. Antes fará o que me apraz, e prosperará naquilo que a enviei. Até aqui a palavra de Deus. Amém. Jesus Cristo disse: se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouçam. Com estas palavras de Mateus 13:9, eu convido para aclamarmos o Evangelho cantando Aleluia. Leitura do Evangelho previsto para hoje. Evangelho segundo o evangelista Mateus, capítulo 13, os versículos 1 ao 9, também do 18 ao 24. Quem quiser acompanhar a leitura em suas Bíblias em casa, Mateus, capítulo 13, versículos 1 ao 9, também do 18 ao 24. Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa, foi para perto do lago da Galileia, sentou-se ali e começou a ensinar. A multidão que se juntou em volta dele era tão grande que ele entrou num barco e sentou-se. E o povo ficou em pé na praia. Jesus usou comparações para ensinar muitas coisas. Ele dizia: certo homem saiu para semear. Quando espalhava as sementes, algumas caíram à beira do caminho e os passarinhos comeram tudo. Outra parte das sementes caiu num lugar de muita pedra e pouca terra. As sementes brotaram logo, porque a terra não era funda. E quando o sol apareceu, queimou as plantas que secaram porque não tinham raiz. Outras sementes caíram no meio dos espinhos, que cresceram e abafaram as plantas. Mas as sementes que caíram em terra boa produziram uma base de 100, de 60 e de 30 grãos por um. Jesus disse ainda: se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouçam. Então escutem e aprendam.
o que a comparação do semeador quer dizer. Aqueles que ouvem a mensagem do reino, mas não entendem, são como a semente que cai na beira do caminho. Satanás vem e tira o que foi semeado neles. A semente que cai no meio de muita pedra são os que ouvem a mensagem e aceitam logo com alegria. Porém, dura um pouco porque não tem raízes. Quando por causa da mensagem chegam os sofrimentos e as perseguições, eles logo desistem. Outros se parecem com a semente que cai entre os espinhos. Eles ouvem a mensagem, mas não aparecem as preocupações desse mundo e a ilusão das riquezas. Elas sufocam a mensagem e eles não produzem frutos. E as sementes lançadas em terra boa são aqueles que ouvem e entendem a mensagem e produzem frutos, uns 100, outros 60 e ainda outros 30 vezes mais. Estas são as palavras de nosso Senhor. Amém. Que as palavras da minha boca sejam agradáveis na tua presença, ó meu Senhor e meu Deus. Amém. Prezadas comunidades, irmãos e irmãs na fé, duas leituras com conteúdo profundo nós temos hoje como um presente. É a palavra de Deus que vem e não quer voltar vazia, mas encontrar um lugar fértil em nossos corações. No Novo Testamento, na leitura do Evangelho de Mateus, certo homem saiu para semear. No tempo de Jesus, semear era andar pelo campo, de ponta a ponta, jogando, lançando as sementes no mesmo ritmo, de um mesmo jeito. Algumas sementes seriam levadas pelo vento, e como as sementes eram levadas pelas mãos, algumas simplesmente caíam em lugares mal preparados. O jeito do agricultor semear, na parábola que Jesus conta, nos leva a imaginar um grande desperdício. Algumas sementes caem ao longo do caminho, algumas sobre o solo cheio de pedras, e outras ainda caem entre espinhos. Que desperdício! Hoje em dia, nós estamos cada vez mais conscientes da necessidade de economizar, da necessidade de reciclar. E existem até técnicas agrícolas para não desperdiçar sementes. Quando atentamos para as histórias bíblicas, nós vemos vários exemplos, num primeiro momento, que parecem desperdício. Um deles é a mulher que derramou um perfume caríssimo sobre a cabeça de Jesus. Os próprios discípulos acharam um desperdício de perfume. Melhor seria que esse perfume fosse vendido e o dinheiro dado aos pobres. Ainda lembramos o samaritano, um homem que gastou seu tempo e seu dinheiro, arriscou até a sua vida para ajudar quem estava caído e desconhecido. Não esqueçamos também do pastor de ovelhas, que arriscou o bem-estar de 99 de suas ovelhas para ir atrás de uma apenas. Imaginando ainda quantas pessoas realmente ouviram Jesus pregando, contando histórias e parábolas como esta do semeador, e ainda quantas será que creram e o seguiram? Podemos dizer que uma boa parte dos esforços e das palavras de Jesus foi desperdiçada.
Muito do que Jesus disse caiu em ouvidos mortos, surdos. Muitos dos seus milagres foram oferecidos em corações incrédulos. E apesar de todo o amor, suas palavras e seus atos, a grande maioria das pessoas gritaram: crucifiquem-no. E o que poderia ser um maior desperdício do que um homem gentil, bondoso, acima de tudo inocente como Jesus, ser pregado na cruz? Que desperdício, poderíamos pensar. Mas o texto do profeta Isaías, no Antigo Testamento, o Senhor Deus diz: os meus pensamentos não são como os teus pensamentos, eu não ajo como vocês. Jesus era realista. Ele sabia que havia muito desperdício quando ele falava sobre o reino de Deus, de uma forma de viver diferente. Das milhares das palavras que são lidas e faladas em culto, quantas são ouvidas? Quantas são levadas em consideração e aplicadas na relação com Deus ou com as pessoas que estão ao nosso redor? Ou então com relação à comunidade? Agora eu vou provocar vocês. De quantas prédicas nos lembramos e realmente daquelas que iluminou a nossa semana? Nós estamos distraídos e distraídas, nossas mentes estão presas a tantos outros problemas e preocupações. O que Deus tem a nos dizer tão grande em nossa mente, tão pequena? Os nossos corações muitas vezes encontram-se endurecidos. Por vezes, estamos tão irritados e irritadas que palavras de carinho e amor nenhuma caem sem serem agredidas ou sufocadas por tanto espinheiro. Alguém tem uma ideia de quantas palavras são desperdiçadas e ditas à toa em nossos estudos bíblicos? Deus constantemente está nos falando, mas nós o ouvimos? Que desperdício, poderíamos pensar. Mas Deus não pensa do mesmo modo que nós, nem age como nós. A parábola do semeador não fala só de desperdício. Este não é definitivamente o fim da história, pois algumas das sementes que caíram em terra acharam solo fértil. Que fantástico! Criaram raízes, cresceram e produziram de 30, 60 e 100 por um. Deus não se cansa de semear. Não economiza no amor e na misericórdia. Ele não recicla a bondade. Ele não distingue solos. Ele lança a sua palavra para todos os tipos de pessoas. E nos confia sim a tarefa de sermos fiéis seguidores e de servi-lo através do semear. Como no texto de Isaías, a chuva e a neve caem-nos do céu e não voltam até que tenham regado a terra, fazendo as plantas brotarem, crescerem e produzirem sementes. O que aconteceria se decidíssemos não semear mais, só porque sabemos que muitas das sementes poderiam ser desperdiçadas? Semear é vida, é não desistir, é principalmente confiar naquele que faz a semente crescer e dar frutos. A pessoa que semeia, semeia sempre na esperança de uma boa colheita. Ela não germina as sementes, ela não é responsável pela fotossíntese e muito menos carrega de grãos uma espiga. Mesmo assim ela semeia, na expectativa de uma colheita que dá frutos.
A parábola termina em alegria, na celebração de uma grande colheita, mesmo aproveitando as poucas sementes. Pode haver desperdício, pode haver decepção. A semeadura não foi totalmente eficiente, mas a história termina com um grande sucesso e uma abundante colheita. Que bom que Deus não desiste de semear em todos os tipos de solo. Que bom que Deus não pensa como nós. Bom saber que a sua palavra está sempre sendo lançada. Que possamos nós também sermos fiéis semeadores, confiando que o crescimento e o amadurecimento vem de Deus. E que o bondoso Deus nos ajude a não desistir da semeadura, das sementes da vida, do amor, do perdão, da misericórdia e da gentileza. Há desperdício, há falhas, mas há também a promessa de uma grande colheita. E é para aí que Deus quer que nós olhemos, que nós focamos a nossa vida na constante tarefa de semear. Assim como Isaías escreveu, a minha palavra não voltará vazia, mas fará tudo o que me agrada. Amém. E para finalizar esta mensagem, convido para cantarmos o hino 431 do nosso hino do povo de Deus. Sabor e brilho. Como as plantas necessitam da chuva, da terra fértil, do cuidado de quem cultiva a terra, para então nascer, crescer e frutificar, carecemos dos cuidados do nosso Senhor e Criador. A Ele chegamos através da oração,
pois Ele ouve e acolhe a nossa gratidão e também as nossas preces. Assim, oremos a Deus. Deus, Criador e Salvador, te louvamos e agradecemos porque teus pensamentos não são como os nossos pensamentos, pois de ti recebemos perdão e amor. Agradecemos porque sempre tens lançado sementes e, com tua palavra, tens preparado nossos corações e mentes para que produzam muitos frutos. Agradecemos por mais um dia de vida como presente teu. Também agradecemos pelo convívio fraternal e por nossa comunidade. Agradecemos ainda por nossos filhos, por nossas filhas, que são teus filhos e tuas filhas também. Que eles e elas te amem, te obedeçam e te levem a sério. Que nós, pessoas adultas, sejamos sempre exemplo para eles e elas, na tarefa de cuidar e de te servir no mundo. Amém. Senhor, te agradecemos e também te pedimos, pois neste mundo passamos por tantas dificuldades, como desemprego, desigualdade, injustiças sociais, que muitas vezes nos levam ao desânimo para viver. Te pedimos, ó Deus, que ilumine e guie todas as pessoas, em especial aquelas que têm a responsabilidade de governar nosso país, nosso estado e nossas cidades, para que tomem decisões sábias, que contribuem para o bem de todas as pessoas. Te pedimos, Senhor, por nossas comunidades, que caminhemos sempre juntos com alegria e fé, em unidade pela nossa Igreja. Amém. Senhor, te pedimos por todas as pessoas que se encontram doentes, angustiadas e sem esperança, para que não percam a fé e encontrem em Ti o caminho para a recuperação. Senhor Deus, pedimos também pelas pessoas enlutadas, que sofrem pela perda de alguém querido, que encontrem conforto na fé e na Tua palavra amorosa. Senhor, precisamos da Tua misericórdia, porque tropeçamos e caímos. Precisamos de ajuda para voltar ao caminho, para não desistir de semear as sementes da vida, do amor, da misericórdia, do perdão e da gentileza. Amém. Ó Deus, em Ti colocamos a nossa esperança, pois cremos em Tua palavra que cumpre os Teus propósitos neste mundo. Assim, nessa certeza, depositamos as nossas preces e oramos conforme o Teu Filho nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Jesus Cristo nos deixou a sua paz. Esta paz é para ser compartilhada, essa paz é para ser levada ao mundo inteiro. Por isso, agora também, como um desejo de paz, nós podemos então cantar, ouvir e cantar a canção Paz, Paz de Cristo. Paz que é felicidade.
Estamos chegando ao final de mais um culto e queremos agradecer as pessoas do grupo de canto e música que colaboraram com seus dons musicais para esse culto, tornando ele ainda mais encantador. Também agradecemos ao Sr. Milton Mora e à sua filha Pietra Mora, que tem feito as edições dos vídeos do nosso culto e também dos vídeos do culto infantil. Lembramos ainda que a secretaria da nossa paróquia, aqui na comunidade Chapecó, está realizando já os seus atendimentos normais nos horários durante a semana, na parte da manhã das 9 às 12 e na parte da tarde das 13 às 18 horas. Também tem atendimento no sábado pela manhã, das 9 às 12, sempre seguindo as recomendações e os cuidados com quem atende e também com quem vem até a secretaria. Também nós agradecemos e nos alegramos com a participação de vocês que nos assistem. Possamos também nós continuar alimentando a nossa fé através dos vídeos, tanto do culto como de estudos, que são produzidos e postados lá no canal do YouTube ISLB Chapecó. Portanto, continuemos alimentando a nossa fé na Palavra de Deus, fazendo as nossas orações em casa, assistindo aos vídeos, aos estudos também. Agora, então, como última canção, nós cantaremos Deus é o meu amparo. Deus é meu amparo, minha fortaleza, meu consolo forte na tribulação. Deus é meu amparo, minha fortaleza, meu consolo forte na tribulação. Ainda que se mudem os montes para o mar, ainda que a terra trema, nós podemos confiar. Céus e terra poderão passar, mas sua palavra não passará. Céus e terra poderão passar, mas sua palavra não passará. Não, não, não passará. Não, não, não passará. Deus é meu amparo, minha fortaleza, meu consolo forte na tribulação. Deus é meu amparo, minha fortaleza, meu consolo forte na tribulação. Ainda que se mudem os montes para o mar, ainda que a terra trema, nós podemos confiar. Céus e terra poderão passar, mas sua palavra não passará. Céus e terra poderão passar, mas sua palavra não passará. Não, não, não passará. Não, não, não passará. A bênção é um presente de Deus. Acolhemos esse presente colocando a palma das nossas mãos para o alto. Que Deus, Pai, nos conceda a graça transformadora. Que Deus, Filho, nos conceda a graça salvadora. Que o Espírito da vida nos conceda a graça libertadora. Que venha sobre cada qual de nós a bênção de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Vamos nós em paz, sirvamos a Deus com alegria, semeando também o bem e vivendo o amor cristão. Tenhamos um abençoado domingo e uma abençoada semana. Para não secar, a videira
são a